O Fernando Diniz estreou pelo Corinthians, primeiro jogo contra Platense, que o Vessone falou que era um time forte, complicado. Tava lotado o estádio lá, o estádio pequenininho, mas tava cheio, a torcida veio junto. 2-0 pro Corinthians do Fernando Diniz, com grande atuação do Garro. Vamos ouvir o Fernando Diniz falando sobre essa vitória, na sua estreia. Alegria muito grande poder estrear vencendo e quebrar essa sequência de derrotas que a equipe tinha. Jogo difícil aqui. Esse time é um time que ganhou o Campeonato Argentino temporada passada. A minha previsão para frente é muito positiva. Acho que o time vai evoluir muito com o treinamento. Acho que é um time que tem muita qualidade e jogadores que têm muita vontade de trabalhar. Na realidade, eu acho que a posição do André, que ele sente mais conforto e onde ele tem, eu acho, uma projeção de carreira ainda maior do que já estava sendo, é nessa posição. Acho que ele é um camisa 8 clássico e é meio que o futuro dele, para mim, é brilhante. Esse menino vai aproveitar enquanto ele está aqui para ajudar o Corinthians. Em relação ao Garro, eu acho que é um talento raro que o Corinthians tem. Ele estava um tempo, eu sei que ele estava um tempo passando por uma fase não tão brilhante como já foi no começo dele aqui, mas tem tudo para recuperar. Eu acho que ele é muito talentoso e vou fazer de tudo que eu puder para poder deixar ele com a vontade no jogo e inserindo cada vez mais nas ideias que eu penso sobre futebol. E a gente tem tudo para ter uma relação muito boa, não só fora do campo, que a gente já começou com essa relação, mas na questão esportiva mesmo. É um jogador que eu tenho um respeito muito grande, porque jogar contra sempre foi difícil, muita criatividade, e ele também é um jogador que trabalha muito. Eu sempre tenho um olhar especial para jogadores da base. O Kaique, inclusive, ele jogou com um dos meus filhos de futebol de salão, o Breno Bidon também, aí no Penha. E o Kaique, ele, um pouco de sorte, não sei se é essa palavra, mas pode até ser usada nesse momento, porque o jogo lá que o Corinthians ganhou do Vasco 3-2 no Brasileiro do ano passado, ele jogou muito bem aquele jogo. Então tinha uma imagem muito vívida, ele chamou muita atenção. Aí no treinamento, já no primeiro treinamento eu coloquei ele para revezar um pouco, eu gostei. E no segundo treinamento já eu escolhi para iniciar o jogo. Eu acho que os jogadores receberam muito bem a minha chegada e eu senti isso. E de fato o fator emocional ele era preponderante. Até mesmo porque o time tinha trabalho. É um time, não peguei deserto, muito pelo contrário. É um time que teve 2 títulos aí há 3 meses, ganhou 2 títulos nos 3 últimos meses. Era retomar a confiança, o ânimo dos jogadores. Eu fiz, obviamente, algum ajuste pequeno, tático, mais nas mudanças de posição, na promoção do Kaique, na volta do Garro. E na parte tática, a gente acabou trabalhando um pouquinho também, mas eu não quis que eles confundissem a cabeça dos jogadores e deixei eles à vontade para fazer aquilo que eles tivessem mais conforto no jogo. Isso é uma característica que faz parte do meu trabalho, jogo de mobilidade, e vai precisar treinar em todos os aspectos, todas as fases do jogo, fazer ajuste de marcação. Na realidade, para o jogo de hoje, no tempo que a gente teve, eu dei um ênfase maior no aspecto defensivo, de tentar sustentar uma marcação mais alta, que a gente conseguiu a maior parte do jogo. E colocar um pouco mais do jogo de mobilidade. Eu acho que a equipe vai se beneficiar. Fica um pouco, aparentemente, mais caótico, mas é um caos que o time consegue ter domínio. Em relação ao próximo jogo, é o maior clássico para o Corinthians. Ele sabe que é um jogo extremamente tradicional e o Palmeiras vive um momento muito bom, está na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas é um jogo que a gente vai encarar como tem que ser encarado, como um jogo decisivo, como uma final, como sempre é encarado quando joga Corinthians e Palmeiras. Muito bem, tá aí o Fernando Diniz falando sobre várias coisas, né? Falando do Kaique, o menino que ele apostou e que fez um belo gol, né? Cavadinha, com passe do Garro. Falando acho que do André também, né? Falou. Do Garro e do jogo contra o Palmeiras. Vessa, você está aí. O Corinthians fez O jogo em si não foi bom, tá? Os 90 minutos de jogo de futebol não foi um jogo bom. Dito isso, como eu tinha falado na véspera, eu disse, o ambiente não será assim, não será tão fácil, é uma torcida empolgada, o estádio vai estar cheio, jogar na Argentina nunca é fácil, eu nunca vou dizer que um time brasileiro vai jogar em Buenos Aires e vai ter vida fácil, e eu alertei ontem também
O âncora brincou aí que eu falei que ia ser um super time. Pelo contrário, eu disse, o time campeão foi dizimado, e porque o sucesso veio, e veio o olho grande ali de várias equipes maiores, e eles levaram o principal atacante, levaram quase toda a zaga, levaram 2 meio-campistas. Aliás, o treinador campeão estava ontem, foi visitar o estádio e ficou assistindo o jogo lá. Ele e o seu auxiliar, que também deixaram a equipe, estavam lá na arquibancada. O Ramon Dias, também ex-técnico, foi lá visitar e também assistiu o jogo na arquibancada. Então, o Platense se tornou um time frágil, perto daquele time que acabou campeão e que garantiu essa vaga para a Libertadores de 2026. E isso foi visto ontem, um time bem simplório, um time com dificuldade técnica, jogadores ali, sobretudo do meio para frente, com muita dificuldade. Só que o Corinthians não encaixa o jogo, sobretudo no primeiro tempo. Estava com uma marcação boa, mas não conseguia trocar 3, 4 passes, que era um problema já antigo do time. André e Bidon praticamente não pegavam na bola, e quando pegavam ficavam tocando para trás, o tempo inteiro para trás. O Garro ainda tentava, mas errava demais. Ele era o que mais tentava, mas sempre errando demais. E aí, quando você não tem o meio de campo, era um meio de campo quase fantasma, os da frente também não vão fazer nada. Aí o Yuri ainda tem uma chance no final, acaba perdendo o gol, deveria ter entrado na área e dado aquele biquinho como o Romário fazia, mas o Yuri Alberto não é o Romário, o Yuri Alberto é o Yuri Alberto. Ele virou todo o corpo, ficou todo torto, tentou dar uma chapada e perdeu o gol cara a cara com o goleiro. Na segunda etapa, o Diniz volta com o mesmo time, que é uma característica dele também, e aí o time joga um pouco melhor, começa minimamente a trocar passe, aonde sai aquela primeira chance, aquela primeira enfiada de bola para o garoto. A gente tinha alertado ontem de que o Kaique seria ali a novidade para a escalação. O Diniz lembrava dele de alguma maneira. Eu falei isso daqui, eu só não sabia de onde era, e ele conta na coletiva que foi exatamente do 3-2. Corinthians ganhou ano passado em São Januário por 3-2. Memphis e Yuri estavam machucados, e aí o ataque era Kaique e Guinegão, e o Kaique deu trabalho. Ele falou que lembrou muito do Kaique, e aí deu essa chance para o garoto. De alguma maneira, o Kaique aquele dia entrou um pouco na mente do Diniz. E aí o Corinthians faz 1-0. Depois que faz 1-0, fica tudo mais fácil. É um pouco o que acontece, a maneira, por exemplo, que o Palmeiras adora sair na frente, ele acaba controlando o jogo da maneira que ele quer. O Corinthians passou a controlar o jogo. O segundo gol era quase uma questão de tempo. O Platense ainda teve, faltando 10, 15 minutos, um jogador expulso por uma entrada de cima para baixo, muito parecida com a do Plata, só que o VAR chamou dessa vez e o jogador foi expulso. Então, para mim, a expulsão é correta, assim como eu disse ontem que o Plata também deveria ter sido expulso. Aí, com 2-0, acabou o jogo. O Diniz faz a sua primeira troca aos 81 minutos, então é bom o torcedor corintiano se acostumar que aquela coisa de troca muito cedo, até de revezamento, a gente já tinha falado, o Arnaldo já tinha alertado, ele não é essa característica dele, ele só vai trocar os 81 minutos tendo um derby no domingo. Então, esse é o Fernando Diniz, não adianta o torcedor que gosta desse tipo de movimentação se descabelar. Aquele que odiava isso deve estar apaixonado, vai estar apaixonado por um treinador que quer fazer repetição, repetição, repetição. E aí o Corinthians, então, estreia com vitória, quebra o jejum de 9 jogos sem ganhar, o Yuri volta a marcar, o Garro volta a dar 2 assistências depois de mais de 500 dias. Ele não dava 2 assistências no mesmo jogo desde aquele 2-1 lá em Salvador contra o Vitória. Foi a última vez que ele meteu 2 assistências no mesmo jogo. Ele agora chegou a 5, é o maior garçom do elenco, e o Roberto chegou a 5 gols, também o maior artilheiro aí do elenco em 2026, tanto um quanto o outro. A defesa passou sem tomar gol, que também estava muito difícil, e o treinador estreou com vitória. Então, se você coloca tudo isso num pacote, além da liderança do grupo, além de abrir a Libertadores com uma vitória fora de casa, me parece ter sido uma noite dos objetivos todos que o Corinthians tinha na noite, perfeita. Nesse sentido, uma noite perfeita, além, claro, de dar muito mais confiança para os jogadores, para a comissão técnica, para a diretoria e, claro, para o torcedor, visando o domingo. Aliás, quando acaba o jogo, os jogadores foram agradecer o apoio da torcida. Não teve ninguém agradecendo pela vitória, não. Começou uma cobrança já para domingo,
e o grito na arquibancada não era obrigado pelo que vocês fizeram agora, não. Domingo tem que ganhar, eram outras palavras, né, outros gritos que eu não vou repetir aqui, mas domingo tem que ganhar, e domingo é o que importa, e domingo é o que vale. Então os jogadores não tinham nem tirado a camiseta, estavam suados, e eles tomaram uma cobrança já visando o derby. Então esse é um pouco o cenário, acho que dá mais confiança para o torcedor, já tem bastante ingresso vendido para domingo, tinha muito pouco ali ainda para vender, vai ter acho que mais de 45 mil pessoas na Neoquímica Arena, e é um Corinthians que eu acho que vai mais aliviado. Assim, eu não sei se da TV deu para perceber, mas no estádio, a hora que sai o primeiro gol, até a postura e a cabeça erguida dos jogadores mudou. Parecia outro semblante, era outro tipo de confiança, parece que saiu o peso assim de 9 jogos. Falei, acho que hoje vai dar. Hoje a gente tá no jogo aqui, o adversário é acessível, vai dar certo. E ali o time passa a jogar até de uma postura diferente. Então, uma noite aí, se você pôr tudo essas pequenas coisas boas, 2 assistências do Garro, Yuri volta a marcar, estreia na Libertadores, treinador estreando com vitória, quebra jejum de 9 jogos sem ganhar, lidera o grupo da Libertadores. É isso aí então, torcedor fiel corintiano, quero saber a sua opinião sobre a estreia de Fernando Diniz. O que você achou da vitória do Timão na estreia da Libertadores? Corinthians aí consegue 3 pontos fora de casa, a equipe vinha de uma sequência sem vitórias, e com a estreia do novo treinador, o Corinthians quebra esse jejum, e agora, como a torcida cobrou após o final da partida contra o Platense fora de casa, domingo é guerra, domingo é dia de vencer o rival e acabar com o jejum também no Campeonato Brasileiro.